Não. Natália, eu acompanhando evidentemente nessa temporada espetacular do Atlético, ela tem dois personagens individualmente falando muito destacáveis, né? O Paulinho, artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro, marcou hoje seu 18º gol no campeonato, deu passe para gol também. O Hulk é o terceiro artilheiro da competição, são 14 gols somados, um número enorme de assistências também nessa temporada. Eles dividem o protagonismo do time também nos gols, pensando de um modo geral no ano, né? O Cláudio disse, a disputa individual entre eles tá realmente impressionante. Essa dupla, essa parceria que entra no rol das principais parcerias da história do clube, né? Números impressionantes. Mas fora do ar a gente conversava até sobre algo que tá diferenciando esse Atlético nos últimos jogos e que fala um pouquinho sobre a evolução desse Atlético do Filipão, né? Pois é, Cirilo. Antes, para falar dessa dupla do Atlético, né? O Galo tem hoje o artilheiro, que é o Paulinho, e o líder em assistências, que é o Hulk. É por isso, não à toa, que o Galo tem a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro hoje. A dupla mais decisiva, a dupla com mais eficiência, a dupla mais entrosada. Jogadores que possuem características que se complementam de alguma forma, né? A habilidade, a capacidade que tem o Hulk de sair da área, de construir as jogadas como um camisa 10, e é por isso que ele tem tantas assistências. A habilidade que tem o Paulinho de atacar o espaço, de aparecer dentro da área para poder finalizar, e é por isso que ele é o artilheiro. Então hoje o Galo tem a melhor dupla de ataque do Brasil. Mas, Cirilo, o Edu Panzi falou há pouco de uma evolução que a gente percebe no Galo também com a bola no pé, né? Se a gente for revisitar, se eu for revisitar aqui dos meus comentários recentes, eu falava que o Atlético tinha melhorado muito sem a bola, na marcação, na ocupação dos espaços, em empurrar o adversário, mas que quando tinha a bola ainda era um time pouco criativo, né? Geralmente era pressionar, recuperar rapidamente e acionar Paulinho e Hulk, que eram os caras que decidiam. Mas se a gente for fazer um recorte dos últimos 2 jogos, o Atlético fez 6 gols em 2 partidas, e desses 6 gols, só 2 foram marcados por Hulk ou por Paulinho. O Hulk marcou contra o Grêmio, o Paulinho marcou hoje contra o Flamengo. Zaratio, Arana, Rubens e Edenilson também balançando as redes. Isso é a evolução do time com a bola. É quando você cria mais alternativas e podem aparecer coadjuvantes, né? Além dos protagonistas. O Arana sempre foi um coadjuvante de luxo, sempre foi um lateral que aparecia muito do campo ofensivo, que tinha a liberdade e a qualidade para finalizar, faz gol contra o Grêmio, num chutaço, um lance muito bonito. A gente fala do Zaratio, que sempre foi um meia atacante decisivo, que marcava gols. Teve agora essa sequência com o Filipão e vem conseguindo fazer isso. A gente sempre falou de um Edenilson nos seus tempos áureos lá no Internacional, que era goleador também, que aparecia, que finalizava. Hoje ele consegue fazer gol vindo de uma outra atuação muito boa contra o Grêmio. Então acho que essa diversidade, né, de autores dos gols do Atlético nesses últimos 2 jogos, num recorte mais recente, mostra também que é um time que tem tido mais alternativas. Chama atenção, né, Edu? A gente falava de um Atlético dependente de Paulinho e Hulk. A gente falava, o dia que um tiver mal, pode ser que complique. O dia que um tá mal não chegou, né, evidentemente. Mas o número de gols variando também entre outros atletas também chama atenção para essa chegada à reta final do campeonato do Atlético. Todo time bom depende de algum jogador bom, Cirilo. Não adianta. O Atlético tem Hulk e Paulinho, é lógico que o Atlético vai ser dependente de Hulk e Paulinho. Os caras são responsáveis por mais de 70% dos gols do Atlético na temporada. Quase 70% dos gols do Atlético no campeonato. Não é problema nenhum ser dependente de Hulk e Paulinho. O Palmeiras é dependente do Rafael Veiga, do Dudu. Olha como o Palmeiras sentiu quando o Dudu teve a lesão. Ficou 5 jogos sem vencer, até se readaptar. O Abel teve que mexer até no posicionamento, começar a jogar com 3 zagueiros, para se readaptar à ausência de um grande jogador. O Grêmio é dependente do Soares. Todo time que tem um grande jogador é dependente desse grande jogador. Isso não é problema, isso não é vergonha. É dependente e pronto, aceita que você é dependente e tenta ajeitar os outros setores da equipe. E eu acho que o Filipão, a gente falou muito de adaptação, o próprio Filipão sempre fala nas coletivas dele, essa adaptação também foi a essa dependência de Hulk e Paulinho. O Atlético segue sendo dependente de Hulk e Paulinho. Hoje o primeiro gol saiu do pé dos dois. O início da jogada do Igor Gomes, uma assistência. Cara, a assistência que o Hulk deu pro Paulinho hoje é uma assistência de craque. E Cirilo, olha o tamanho desse cara, desse Hulk.
O Hulk foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2021. Você pega os números do Hulk em 2022. São parecidíssimos. A diferença é que o Atlético não ganhou. Agora pega os números do Hulk em 2023. O Hulk está há 3 temporadas no futebol brasileiro jogando no mesmo nível. Altíssimo nível. Com conquistas e sem conquistas. O Hulk chegou no futebol brasileiro e foi para a seleção brasileira com 37 anos. Ah, não pode ir para a Copa do Mundo porque é velho. Beleza, são 3 temporadas em altíssimo nível, 3 temporadas entre os 3 melhores jogadores do futebol brasileiro nas temporadas. Alguém duvida, alguém põe a mão no fogo que em 2024 o Hulk não vai estar entre os melhores jogadores? Em 2024 o Atlético vai seguir sendo dependente do Hulk. Se o Paulinho permanecer, e tomara que permaneça, o Atlético vai seguir sendo dependente do Paulinho. E que o Atlético se vire no mercado para arrumar uma ou duas peças para dividir um pouco a responsabilidade, que se não der, tá tudo bem. Tá Hulk e Paulinho aí, você traz jogadores para melhorarem um pouco o nível do meio para frente, porque do meio para trás o time tá ajeitado, cara. Então, mas aí você gerou um debate interessante. Porque tem a dependência que é natural aos grandes jogadores. Né? Quando você tem grandes jogadores, evidentemente, é neles que você confia de onde vai vir o destaque individual da equipe. Por outro lado, é necessário gerar alternativas. E acho que as alternativas geradas hoje são mais positivas do que geradas anteriormente, né? Sem dúvida. E aí o Atlético tem que se adaptar aos setores que talvez não tenha aquele jogador que vai fazer tanta diferença. Hoje, por exemplo, o Atlético tem o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Alguém duvida disso? Alguém questiona? Ninguém fala do PR mais, né? O Everson é disparado o melhor goleiro do retorno e ele já é, pelo menos na minha opinião, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Vem sendo decisivo, vem entregando vitórias ao Atlético, né? Vem entregando pontos ao Atlético, fazendo grandes defesas. O Atlético não tem nenhum jogador fora de série no seu sistema defensivo. Os laterais, o Arana, ele pode entrar nesse rol, porque é um baita de um jogador, mas os zagueiros do Atlético não tem nenhum fora de série. Os laterais direitos do Atlético não tem nenhum fora de série. Aliás, os dois seguem sendo questionados. E aí não acho que... Em determinado ponto tem exagero, mas eu também acho que não é nenhum absurdo questionarem Saravia, apesar do ótimo fim de campeonato do Saravia e o próprio Mariano. E o Atlético não tem nenhum volante fora de série. O Atlético tem o Otávio, que está se reencontrando. Olha o final de campeonato do Otávio. Ninguém lembra de Alan. O Otávio está jogando demais. Nem o torcedor do Flamengo sabe onde é que está o Alan nesse momento. Ninguém lembra do Batalha. Não se fala no Batalha. Tem algumas semanas que eu não ouço o nome do Batalha também. Não se fala mais no Batalha por mérito também do técnico. Sim. Que enxergou primeiro no Alan Franco, que comemorou o retorno do Alan Franco. O Batalha era capitão do time, também, né? Além de tudo, uma liderança dentro de campo. E aí eu não é nenhuma crítica ao Batalha, claro, não. Evidente. Eu tô dizendo que ninguém lembra do Batalha, não é porque o Batalha não joga. É alternativa gerada. Quem chegou e quem substituiu tá dando conta do recado e muito conta do recado. Num primeiro momento o Alan Franco e agora o Edenilson, que vem de 2 partidas muito boas. A de hoje, muito acima da média. Sem dúvida, quem falou que o Edenilson foi o melhor em campo não exagerou em absolutamente nada. Então o Atlético está muito bem servido do meio para trás e tem um treinador que é especialista em montar equipes do meio para trás. E esse especialista conta do meio para frente com qualidade. E eu acho que o Atlético, indo ao mercado, já pensando em 2024, tem que dar preferência do meio para frente mesmo. Porque do meio para trás o seu treinador entende muito bem. Agora, não dá para pensar muito em 2024 ainda, né, Cirilo? Porque 2023 o Atlético está brigando por uma taça ainda. O Galo está brigando pelo título. O Atlético venceu o Flamengo no Maracanã por 3-0. Por mais que o Palmeiras esteja abrindo mais 3 pontos, uma vitória a mais, cara, ainda faltam 2 rodadas. Ainda né? tem campeonato. Ainda tem campeonato. O Palmeiras tem um Fluminense pela frente, a gente não sabe qual o Fluminense que vai. E tem um Cruzeiro que, na última rodada, vai depender muito do jogo de amanhã, né? Contra o Atlético Paranaense. Mas, pelo que a gente tem visto, o Cruzeiro caminha para fazer um final de campeonato, as 2 últimas rodadas, com muito mais tranquilidade. Mas, enfim, a briga tá aí. A briga tá aí, o atleticano tem direito de sonhar, assim como o flamenguista ainda tem direito de sonhar. O Grêmio entra em campo daqui a pouco e também vai continuar sonhando. O botafoguense, Botafogo que tá jogando, segue sonhando, porque o Botafogo ainda tá na briga, apesar do futebol sofrível no retorno do Campeonato Brasileiro. As coisas estão se encaminhando
no Atlético, para essa reta final de temporada, já para o planejamento da temporada. E o futuro ele é promissor, Cirilo, porque o Atlético vai terminar e iniciar uma nova temporada com uma base montada, com a mesma comissão técnica, com jogadores decisivos e tomara que não tenha que mudar tanto. Eu sei que o mercado ele é implacável, né? Se chegar uma grande proposta para um desses jogadores, como no caso o Paulinho, por exemplo, você não tenha dúvida, tá chamando atenção. Mas se o Atlético conseguir ficar com o Paulinho, não tiver que fazer grandes adaptações ao elenco,